aproveitar a conversa que o Vieira faz, não só nos grupos, e aí eu já sei se o Mauro está ouvindo, Felipe Souto, o Wellington, tem uma turma do grupo do WhatsApp, que ajuda uma série de lojistas de outras cidades, outros estados, quando o papo é esse universo fiscal tributário. E são perguntas muito... Quando coloca o lugar, hoje mesmo a gente estava ouvindo uma palestra aqui, e eu virando para o Vieira e perguntando assim, o produto dele tem ST? Bem na hora da barba de respeito, né? Então, o que é um produto com ST? O que não é? Aproveita que o Vieira consegue traduzir isso. E o que ele não trouxer daqui das boas novas, o Mozart e o Bruno? Bruno. Está aqui. Senhoras e senhores, esse é o próximo palestrante, Marcelo Vieira. Palmas para ele, assim, né? Vamos pedir palmas para ele. Não é ficar com ciúmes, né? Assim. Obrigado, Bebê. Bom, a gente vai trazer um pouquinho, isso é um assunto que nas nossas curadorias sempre vem muito e o pessoal pede, a gente precisa falar um pouco de tributário. E quando nós fazíamos evento sobre tributário, as salas ficavam vazias. A gente sempre se preocupava em vender. Né? A primeira coisa é vender, preciso vender. Tranquilo, mas a gente precisa ganhar dinheiro. A gente precisa remunerar as nossas empresas, afinal, a gente tem empresa para isso, não é? E hoje, como eu comentei antes, vocês têm uma vantagem muito grande quem está aqui dentro do Estado. E me preocupa quando eu ouço ontem, por exemplo, uma pessoa falando o seguinte, eu tenho uma operação em Santa Catarina e eu não conheço os benefícios tributários que tem aqui, porque é o meu contador que está olhando isso. Gente, se vocês terceirizarem a receita, a oportunidade de ganhar dinheiro do negócio de vocês, não esperem que os outros tragam resultado para vocês. Então, quando a Vivi fala que eu vou traduzir, não vou traduzir, eu vou ler o que está escrito lá, tentar trazer isso de uma forma mais simples, e depois a gente vai ter os técnicos aqui para poder explicar isso para vocês e trazer de uma forma técnica de fato, mas ao menos despertar na cabeça de cada um de vocês oportunidades que vocês têm aqui no Estado, de pagar menos impostos de uma forma legal, e muito facilitada que o Estado de Santa Catarina faz para a gente, tá bom? Vamos lá, então. Então, primeiro, falar um pouquinho do Estado, para quem está nos ouvindo aqui através da plataforma, que não conhece muito o Estado de Santa Catarina, apesar dessa pandemia que a gente passou agora, e o turismo aqui ter dado aí uma retraída. Santa Catarina é muito conhecida, né, pelas belas praias e faz muito jus a isso. É um estado que ele tem uma diversidade de economia que é impressionante. Então, vocês viram que hoje a gente navegou por moda, navegou por uma indústria de cosméticos, a gente tem aqui um polo metal mecânico muito forte, são portos, os 5 maiores portos aqui da região trazem aí um insumo muito grande para o país, pelos benefícios que tem nessa região, uma população de 7,3 milhões de pessoas, mais de 295 municípios, quinta maior renda per capita do país, 4 em cada 5 casas, isso é um dado muito interessante aqui do Estado, 4 em cada 5 casas do Estado eles estão conectadas à internet, ou seja, o potencial do Estado é muito grande, quando a gente fala de e-commerce. O e-commerce ele gerou, somente no ano passado, 18% dos novos empregos que o Estado ele alavancou. Ou seja, tem um polo muito bacana de e-commerce aqui nessa região. As compras através do e-commerce e outros canais digitais, enfim, passaram de 5,4% em 2019 para 15,8% em 2020. Óbvio que tem um impacto da pandemia, mas tem um impacto desse belo trabalho que todo mundo está fazendo aqui no Estado. Bom, pessoal, o que são benefícios fiscais? Né? Então, essa palavra, todo mundo fala, benefício fiscal, tem um tal do TTD, o que é isso aqui? Então, na técnica, qualquer dispositivo legal ou ato administrativo relativo a um determinado imposto que resulte em incentivo ou favores fiscais ou financeiros, do qual resulte redução ou eliminação direta ou indireta. Na prática, gente, uma autorização legal para a gente diminuir a carga tributária prevista na regra geral. Ou seja, o Estado me concede o direito a pagar menos impostos do que está descrito na legislação geral para a região. Tá?
Então, vamos lá. Como exemplo aqui, perdão, vamos recapitular aqui só para todo mundo ficar na mesma página. Termos que a gente vai usar aqui na frente. Isenção. O que é isenção? Uma autorização legal para não pagamento do imposto. Ou seja, o Estado concede uma isenção, ele está me autorizando a não pagar aquele imposto. Diferimento. É uma transferência do momento do pagamento ou da responsabilidade de um ICMS por uma determinada operação. E crédito presumido, o que é isso? O Estado autoriza, ou seja, o fisco, né, nos autoriza, presumindo um direito que não está escrito lá na regra geral do imposto, ou seja, eu não estou baseado naquela entrada e saída de produtos. Para quem aqui é simples, está indo lá para o lucro real, para o presumido, é aquela história de eu vendo, quando eu compro eu me credito de ICMS, e quando eu vendo eu uso isso para fazer um abatimento. Quando eu tenho um crédito presumido, eu não preciso me preocupar com essa entrada, o Estado ele me dá um percentual que eu posso abater do meu imposto. Trocando isso por miúdos, tem um artigo, tá, da Lei Geral do ICMS dentro do Estado de Santa Catarina, que é lá o artigo 21 do anexo 2 da Lei Geral, que ele fala o seguinte: nas operações interestaduais de venda direta ao consumidor final, não contribuinte do imposto, realizado por meio de internet ou serviço de telemarketing, ou seja, aquela venda que não é presencial, calculado sobre o imposto devido pela operação própria, os seguintes percentuais observados no disposto do artigo 43 da Lei 10.297/96. 75% nas operações sujeitas à alíquota de 4%. 71,43% nas operações sujeitas à alíquota de 7% e 83,33% nas operações da alíquota de 12%. Isso é o que está escrito. Quando a gente traz isso aqui para a prática, o que esse cara está dizendo? Quando tu tem uma operação aqui no Estado que a alíquota é de 4%, se você tiver um TTD, um tratamento tributário diferenciado, você consegue reduzir essa sua alíquota para 1%. Se você tem uma alíquota de 7%, ou seja, aquele produto que você vende do Estado de Santa Catarina para os estados não produtores, né, quando você vende lá para Espírito Santo, quando você vende para Nordeste, quando você vende para Norte, que a sua alíquota é 7%, você consegue abater e reduzir essa alíquota para 2%. Aquela operação que você vende com alíquota de 12%, você consegue reduzir ela para 2%. Vamos lá, então. Vendi um produto de Santa Catarina para São Paulo. Ao invés de eu recolher os meus tradicionais 12% de imposto, eu vou recolher somente 2%, tendo o tratamento tributário diferenciado. A diferença que eu tenho desse imposto do que eu estou pagando para o que eu estou recolhendo de fato, do que eu deveria pagar para recolher de fato, nesse caso aqui, 10%. Gente, isso é maior do que a margem de muitos e-commerce do mercado. E muitos de vocês não estão olhando para isso aqui ainda. E aí o pessoal fala, Marcelo, mas é impossível de conseguir. Não é. Aqui no Estado, é um dos locais que tem a maior facilidade para te poder conseguir esse imposto. Ele é feito através do sistema de acesso tributário do Estado. Você faz pela internet o pedido. E essa concessão é dada da mesma forma, gente. Eu não preciso ir lá pedir para o Moza, Moza, me ajuda aqui, por favor, documentação, registra, não. Eu faço um pedido via esse sistema. E o próprio sistema me dá. Óbvio que para isso eu tenho alguns requisitos. Por exemplo, não ser optante do Simples Nacional, então eu tenho que estar no lucro presumido ou no lucro real para poder fazer essa solicitação. Não tem um prazo mínimo para a empresa. Eu posso abrir uma empresa amanhã e solicitar um TTD. Eu posso abrir uma empresa amanhã e passar, em vez de pagar 12%, passar a pagar 2% de ICMS efetivo. Que a venda ocorra pela internet ou por um serviço de telemarketing. Óbvio, ele é um tratamento tributário diferenciado para quem está vendendo online, né? Então, eu preciso que essa venda de fato seja feita online, seja pela internet, pelo telefone, pelo telemarketing. Eu preciso que isso aconteça de uma forma não presencial, tá? Que o cliente do beneficiário do TDD seja consumidor final e não contribuinte ICMS. O que isso quer dizer? Eu preciso que toda essa venda que eu faça, ela aconteça para um cara que está fora do Estado de Santa Catarina e que esse cara não seja um cara que paga ICMS, ou seja, ele tem que ser uma pessoa física. Marcelo, e as outras vendas que eu faço? As outras vendas que tu faz, tu vai recolher conforme a legislação. Então, se eu fizer uma venda para dentro do Estado e a minha alíquota for 18, eu vou pagar 18.
Se eu fizer uma venda para dentro do Estado e a minha alíquota for 4, eu vou pagar 4. Quando eu faço a venda para fora, eu tributo diferente. Eu pago menos por ter o TTD. Tá? A solicitação ela é realizada via sistema do Estado, então, como eu falei antes, não precisa ir lá, não precisa na Cefaz, não precisa ir lá na secretaria para fazer essa solicitação. Você faz essa solicitação via sistema. Então, de todos os estados hoje do Brasil, para a solicitação de TTD, é o estado menos burocrático que existe. Então, isso vocês têm que aproveitar, gente. Então, assim, não tem o porquê de não fazer essa solicitação. A empresa optante pelo crédito presumido, ela tem que permanecer no mínimo 12 meses nessa opção, né, do crédito presumido. Então, eu não posso pedir o crédito, depois voltar, depois pedir, depois voltar. Eu preciso, uma vez que eu pedir, ficar no mínimo 12 meses dentro dessa solicitação. E não há crédito cumulativo, ou seja, eu não posso usar ele junto com outro benefício. Pô, eu tenho um benefício no Estado, que é um benefício de indústria. Então, eu quero usar o benefício mais o benefício do e-commerce. Eu não posso. Agora, se eu tenho duas empresas separadas, eu posso pedir esse benefício para essa empresa apartada que eu tenho. Então, imaginem que, enquanto a gente está sofrendo aqui para poder fazer rentabilidade nos nossos processos, enquanto a gente está brigando para poder ter mais 1, 2, 3% para poder investir em mídia, eu tenho uma oportunidade legal que o Estado me concede de pagar menos impostos e muita gente não conhece. Então, a primeira dica que eu quero deixar para vocês aqui é: liguem para os contadores de vocês e falem, existe um TTD chamado 478, que é o TTD do e-commerce, e eu quero me cadastrar. Façam com que os caras corram atrás, façam eles pesquisarem, procurarem. Nós vamos deixar no final aqui o contato da equipe aqui da secretaria. Isso aqui está aberto a todos e acessível a todos. Essa é uma vantagem que vocês têm aqui no Estado, muito grande. Tá bom? Gente, e aí eu trouxe aqui junto mais 3 benefícios que a gente tem aqui no Estado. Muitos de vocês hoje são importadores ou pretendem importar, ou compram aqui dentro do Estado de alguém que está importando. E o Estado ele tem alguns benefícios que fazem com que seja vantajoso você mesmo fazer a sua importação. Óbvio que para isso tem alguns pré-requisitos que eu preciso preencher também, mas que uma vez eu conseguindo preencher, a diferença da alíquota ela fica muito gritante. Então, por exemplo, eu tenho um diferimento de ICMS na importação de mercadorias destinadas à comercialização. Então, aqui eu posso ter o benefício para aquela mercadoria que eu vendo para o contribuinte. Então, aquele cara que importa como atacado, aquele cara que importa para revender, aqui ele tem benefícios que ele consegue agregar e ter essa mesma redução de ICMS. Ou crédito presumido na operação subsequente à importação de mercadorias para comercialização. Eu importo ela e vou pagar isso só lá na frente. Eu não preciso pagar no momento da importação. Para vocês terem uma ideia, eu fiz aqui um exemplo, tá? Para uma empresa que tem um faturamento menor do que 100 milhões, tem duas divisões aqui. Uma alíquota base de 4%, nossa alíquota de importação. Eu faço um adiantamento de ICMS, ou seja, eu posso pagar antecipado, posso não devo, 2,6%. Eu destaco na minha nota fiscal 4, ou seja, aquele cliente está comprando de mim, ele continua recebendo destaque de 4. Porém, o meu crédito presumido, ou seja, aquilo que o Estado diz que eu não preciso pagar, é de 1,4%. No final das contas, eu tenho um ICMS efetivo, nesse caso aqui, de 2,6%. Eu saio de 4 para 2,6, ou seja, eu corto o meu ICMS aqui em 40%. Todos esses caras que nós estamos falando aqui, todos esses incentivos, eles têm uma alíquota de 0,4, tá, a título de crédito presumido, da base que é pago para o fundo do Estado. Então, eu acrescento nesses valores que eu falei para vocês, esse 0,4. Porém, eu saio de uma alíquota de 4 para uma alíquota de 2,6. Agora, se eu tenho uma operação que fatura mais de 100 milhões de reais, eu consigo ter uma alíquota base de 4, eu consigo um crédito presumido de 3%, com uma alíquota efetiva de 1. Lá no final, mais o 0,4 que eu tenho que pagar para o fundo, eu vou estar pagando efetivamente 1,4% de imposto. De novo, é uma solicitação que vocês fazem via internet. Não precisa aqui ter o contador fazendo 1 milhão de cálculos, não precisa ter aqui demonstração de investimento, não precisa ter nada disso. Eu preciso ter uma solicitação sendo feita via internet para o Estado. O que eu preciso? E aí tem um outro ponto que é interessante que eu fiquei sabendo hoje. Depois que eu tinha montado a palestra, o moço falou assim, tem um ponto que saiu agora, uma nova resolução.
Esse incentivo de 1%, ele era dado somente para empresas que tivessem faturamento maior do que 100 milhões. Agora, essa é uma resolução que ela diz o seguinte: se essa empresa montar dentro do estado de Santa Catarina um centro de distribuição e ele tiver um faturamento mínimo de 30 milhões, ele gerar, no mínimo, 5 empregos diretos e ele manter essa operação por 36 meses dentro do nosso estado, ele já pode pleitear o incentivo de 1,4%, ou seja, 1% efetivo mais o 0,4%. Então, quem está fazendo importação aí, gente, procurem ler lá a resolução dos TTDs do 409, do 410 e do 411. Eu vou explicar mais para frente um pouquinho de qual é a diferença dos três nessa solicitação. Sai de uma alíquota de 4% para uma alíquota de 1,4%, o cliente de vocês continua recebendo a nota fiscal com 4%. O que eu preciso para isso? Primeiro, uma garantia equivalente ao percentual da carga concedida no tratamento tributário diferenciado. Ou seja, eu vou dar em garantia para o Estado um valor semelhante, respectivo ao mesmo valor que eu estou tendo como a carga diferenciada. Preciso fazer a contribuição ao fundo, que é o 0,4% entre todos os TTDs que a gente pedir. Então, eu pedi lá o TTD do e-commerce, meu 12 virou 2, eu pago mais 0,4, vou pagar 2,4 efetivamente. Tá? Essa garantia, ela pode ser compensada no ICMS sempre do mês seguinte. Então, na realidade, ele é uma antecipação. Eu faço a garantia, no mês seguinte eu vou ser compensado com essa garantia, e assim eu vou ficar gerando esse crédito todos os meses, tá bom? Não ter figurado no polo passivo, isso é importante. Então, para eu poder ter o 410, que é o segundo módulo do incentivo, eu tenho que ter, obrigatoriamente, não posso ter débito com o Estado, eu acho nada mais justo, né? Se eu devo para o Estado, óbvio que eu não posso pedir um benefício para ele, então eu não posso ter nenhum débito com o Estado. Para eu poder receber o 410, vamos lá, eu peço o 409 e eu tenho o primeiro benefício. Para eu poder pedir o 410, que é o de 1,4%, eu tenho que ter tido o benefício anterior, o 409, por 24 meses, testar dentro dele. O meu faturamento médio anual, no mínimo de 24 milhões, então se eu tenho que faturar 24 milhões no mínimo para poder ter ele, lembrando que se eu faturar 30, eu já caio no 1,4%. E a fiança bancária, eu posso apresentar, ao invés da garantia, uma fiança bancária. E essa fiança bancária, ela vai fazer sustentação a todo o processo que eu estou dando de garantia para esse incentivo fiscal que eu estou ganhando. E aí, gente, o pessoal sempre me pergunta, Marcelo, vale a pena solicitar um incentivo fiscal no Estado? Vale a pena eu mudar minha operação de um Estado para o outro por causa do incentivo fiscal? Óbvio que isso depende muito da operação de cada um e da conta que cada um faz. Agora, se eu hoje estou com uma operação em Santa Catarina, eu tenho meu CD aqui dentro, eu gero emprego no Estado, eu vendo dentro do Estado. A grande maioria de vocês hoje deve ter a mesma característica que o mercado em geral, 60% sendo vendido para a região Sudeste, a 12%. O que me leva a não ter um incentivo tributário aqui dentro? Mesmo que eu seja uma empresa do Simples, muitas vezes a conta da transferência para um lucro real ou para um presumido, sendo feita considerando o incentivo fiscal, ela é vantajosa. Então, às vezes, para aquela empresa que está na dúvida de sair do Simples e ir para um real e ir para um presumido, quando ela faz essa conta considerando o incentivo fiscal, fica muito mais fácil essa mudança, essa jornada. Então, aquele crescimento que às vezes a gente está segurando, deixando de, vou segurar aqui, a gente aumenta preço para vender um pouquinho menos esse mês, vou segurar faturamento, e quem está no limite do presumido aqui sabe, do Simples aqui sabe do que eu estou falando. Segura um pouquinho para poder fazer, quando entra com o presumido, com o real, no TTD começa a ser vantajoso e começa a valer a pena. Aquela história de fazer mais filho para aumentar a empresa no Simples já não precisa mais. Então dá para cancelar o filho do ano que vem e trocar de modelo fiscal. É isso que eu tinha para vocês aqui. Então, é trazer para vocês um pouquinho do que é esses três modelos, três incentivos fiscais que a gente tem hoje no Estado. Mozart e Bruno vão estar aqui à disposição de vocês. Por favor, Mozart e Bruno, se puderem vir aqui, agradeço. Vão estar aqui com vocês para poder dirimir essas dúvidas, se vocês tiverem alguma, para a gente poder fazer. Como faz para ingressar no sistema, como faz o que precisa. Vocês podem tirar as dúvidas com eles aqui. E eu acho que, assim, de novo, essa conta tem que ser feita. E sugiro que seja feita na empresa.
não esperem que os contadores façam isso para vocês. Ok, gente? Alguma pergunta sobre o assunto para os dois? Enquanto não, por favor. Me traz mais um microfone, por gentileza. Mozart, Bruno, obrigado por terem vindo, por participar conosco hoje aqui. De novo, eu fiz esse comentário antes, mas acho que vale a pena reforçar. São dois técnicos hoje da Secretaria que estão aqui com a gente, não são técnicos políticos, são técnicos de carreira, que estão lá há bastante tempo desenvolvendo esse trabalho junto. Eu trabalho com incentivo fiscal aqui em Santa Catarina desde 2013, se não me engano. 2013, foi quando a gente começou a pedir os primeiros incentivos fiscais aqui no Estado. E a gente tem acompanhado o trabalho deles e a gente sabe o quanto isso tem funcionado, tá, gente? De novo, indiferente de quem é o governador, indiferente de quem é as pessoas que estão à frente desse processo, a Secretaria funciona e funciona super bem. Então, Mozart, eu queria só que tu explicasse para nós um pouquinho, trouxesse quais são as vantagens que hoje vocês estão vendo para o Estado desses incentivos fiscais, o que vocês estão reinvestindo no Estado, olhando para os incentivos fiscais e o que vocês esperam alcançar com isso. Perfeito. Boa tarde a todos. Então, eu sou o Mozart, sou auditor fiscal na Secretaria da Fazenda, trabalho junto com o Bruno, nós somos pareceristas de TTD, que ele já explicou que a gente faz os tratamentos tributários diferenciados. Também faço parte da equipe da Invest SC, que é um organismo que tem várias outras secretarias que ajudam os investidores a se instalar aqui e a se manter no Estado. Então, a gente faz toda a parte, desde logística para quem vai empreender aqui, ajuda eles a definir o local, aonde vai escoar a produção e também os incentivos, que é um dos grandes cernes, né, quem busca o Estado de Santa Catarina. Nós somos um Estado que é muito competitivo em benefícios fiscais. Obviamente que quando tu pensa num lugar para se colocar a tua empresa, geralmente tu vê aquele polo Rio de Janeiro e São Paulo, mas Santa Catarina, por estar muito próximo, ele consegue ser bem competitivo. Nós temos portos aqui que são muito ágeis, muito desenvolvidos e conseguem fazer uma boa logística para quem vai se instalar aqui. Bom, só me lembrando qual foi a pergunta primeiro? Eu digo, qual é a grande vantagem? O que vocês estão investindo hoje no Estado? O que vocês buscam com os incentivos fiscais hoje em benefício do Estado? Bom, os incentivos fiscais são basicamente para atrair empresas para o nosso Estado, tá? E o e-commerce é um dos pontos que a gente tem de grande vantagem. Como só me esqueci, não? Marcelo. Como o Marcelo falou, trouxe aqui, o 478 é um benefício que sai lá de uma alíquota de 12% para 2% ou até chega a 1%. Então, traz bastante competitividade para as empresas do e-commerce de Santa Catarina. E, obviamente, que esses recursos são disponibilizados para que a gente invista em tecnologia e consiga adequar os nossos sistemas. Os portos hoje em Santa Catarina conseguem fazer o desembaraço em 7 minutos. Então, é um diferencial do Estado. A gente consegue fazer com que quem traz e importe por aqui tenha bastante agilidade para tirar a carga ali dos galpões. Deixa eu te perguntar uma coisa, Mozart. E quando a gente olha para essa evolução que a gente viu de Santa Catarina nos últimos anos crescendo muito, principalmente o e-commerce, a gente tem grandes polos aqui, né? E o que o Estado está fazendo hoje, além dos incentivos fiscais que a gente tem visto aqui para o e-commerce, mas olhando para a parte de investimento para a educação, de formação dessas pessoas para a tecnologia dentro do Estado? Bom, em relação ao investimento em educação, investimento em infraestrutura, eu acho que não sou tão a pessoa mais adequada em falar, não tatuo tanto na área política, mas a gente vê um Estado aqui com muitos recursos. A gente está, mês após mês, tendo recordes de arrecadação, isso em virtude da atuação do fisco, e o fisco aqui ele é bem amigo, eu diria até, do contribuinte, porque a gente não chega multando. Geralmente a gente conversa, a gente expõe o que está errado, a gente tenta fazer com que o contribuinte
faça da maneira correta antes de multá-lo. Obviamente que, dando a oportunidade e aquilo ali não se resolvendo, a gente, pela lei, é vinculado a fazer a multa, mas o princípio é demonstrar que ele pode ter se equivocado na hora de fazer a sua declaração. Então, a gente tem malhas fiscais que cruzam dados, a gente mostra para os contadores, olha, aqui pode ter um equívoco, corrija, antes de fazer esse efetivo, essa multa, ou essa questão da punibilidade. Então, a ideia do fisco catarinense sempre é estar junto com o investidor, estar junto com o empreendedor e ajudar bastante. Eu e o Bruno, a gente atende, em média, ali 3 a 4 empresas que querem vir saber os benefícios fiscais. A gente faz eventos online, né, pelo Zoom ou pelo Google Meet, e explica para esses empreendedores o que o Estado tem, o que a gente pode ajudar, e também fica à disposição aí por e-mail para tirar dúvidas. Então, a gente é muito receptivo, e a ideia é essa, trazer com que os empresários sejam amigos da Secretaria da Fazenda. Não é realmente ir lá e tentar achar algum furo. Bacana. E esse trabalho que vocês fazendo, eu fiz a pergunta pela possibilidade das trocas que a gente tem visto hoje o Estado aceitar. Então, muitas vezes, empresas estão investindo hoje na educação, investindo hoje nesses processos de crescimento, tendo os TDDs facilitados dentro do processo de aquisição. Então, acho que é uma grande vantagem que o Estado tem também. Bom, pessoal, temos mais alguma pergunta? Aqui, Felipe. Não podia deixar passar, né, Felipe? Por favor. Eu sou Felipe, eu sou vendedor, né? Deixa eu perguntar para mim que eu queria perguntar. Primeiro, relacionado se esse benefício fiscal ele se torna mais interessante quando a empresa adquire para revenda produtos fabricados em Santa Catarina. Minha segunda dúvida seria, quando você ia para estamos sujeitos lá a certo, né, que é falta de falta, como é que ficaria esse caso? E a terceira pergunta seria relacionada à importação. Essa importação precisaria ser feita usando as trades ou ela vai ser feita diretamente pela empresa com um despachante? Bom, vamos lá. Primeira pergunta, tu perguntasse se é interessante comprar internamente, né? Se atua. Como fica a relação da compra quando tu faz ela interna e a venda? Por favor, Bruno, fica à vontade. Bom, em relação à sua compra, né, o benefício ali, o 478, ele é indiferente de onde você compra a sua mercadoria que você vai revender. Então, você pode tanto comprar no mercado de Santa Catarina, como no interestadual, ou até mercadoria importada, se for do seu interesse. Aí é mais uma questão de avaliação, porque você tem que conseguir o menor preço, porque o ICMS que tem ali naquela nota, você não vai poder se creditar. Porque quando você for dar a saída, né, a venda posterior com benefício, por fazer a opção do crédito presumido, aquele ICMS que você teria direito a crédito, ele você não pode utilizar. Então, quanto menor esse ICMS na entrada, melhor. Mas tanto faz a origem da sua mercadoria. Quanto ao DIFAL, o benefício que Santa Catarina consegue conceder é do nosso ICMS, né? Então, por exemplo, se você vendeu ali para o estado de São Paulo, a alíquota de 12, você vai ter o benefício. Alíquota de 12 ou de 4, né? Se essa mercadoria for importada, a alíquota é de 4. Você vai ter o benefício para pagar 1% ou 2%, dependendo da alíquota. E o DIFAL, aí é todo de São Paulo. Na verdade, é o seguinte, quando tu vende para qualquer outro estado, ou tu vai aplicar 12, ou 7, ou 4 se for importação. E isso é independente do DIFAL. Tá? O DIFAL, quando tu vende para São Paulo, ele tem que ver a alíquota interna de São Paulo. Se for 18, o que sobressai de 12, esse diferencial, é de São Paulo. E isso aí não vai influenciar no benefício. O benefício só vai aonde o estado pode gerir, que é até esses 12, ou até esses 7, ou até esse 4.
esses 12% de benefício, 4%, São Paulo vai calcular aqui de 12%. Isso. Então, esse é o grande benefício. Tu vai gerar crédito para quem está comprando. Na verdade, não, porque aqui é para pessoa física. Mas, nesse caso, tu vai vender e vai sair 12, mas tu só vai pagar efetivamente 2. E aí o diferencial tu vai pagar normal, porque aí não é benefício Problema de São aplicado, Paulo, né? aí é São Paulo. Se São Paulo te dá um benefício, ok. Senão tu pagaria esses 6. No 409 e no 410, eu gero o crédito cheio para o meu cliente. Então, se tu vender no 409, no 410 ou no 411, tu vende, o teu cliente recebe a 4, porém tu paga efetivamente 1,4. Se ele for contribuinte, né, do ICMS no destino e for fazer a revenda ou a industrialização usando a sua mercadoria. Excelente. Então, além do ganho, tu ainda tem o ganho do crédito para o teu cliente. E a questão da importação pode ser feita direto pela empresa sem uso de Pode ser tanto feito direto pela empresa, como pode se fazer uso de trades. Trades geralmente têm esses benefícios. Sim. As trades já, com certeza, devem operar com os benefícios. E o benefício, ele pode até começar com uma alíquota mais gravosa, que ele falou ali de 2,6, mas depois de 3 anos, tu tem o benefício, ela automaticamente vai para aquela menos gravosa ali de 1,4. 1% mais 0,4 de fundos. Ok, obrigado. Eu tenho uma outra pergunta que chegou para a gente aqui do Mauro, e o Mauro falou o seguinte, o STF caiu de FAO. E aí, o ano que vem, tem de FAO ou não tem de FAO para Santa Catarina? Essa questão, acho que tem um embargo, né? Um embargo, declaração foi proposto pelo Conselho dos Secretários, né? E, salvo engano, foi esse caso. Então, a gente ainda não tem uma resposta. Mas, no momento, o DIFAL existe, né? Eu não sei como é que a fiscalização está tratando. Com certeza, se isso de fato cair, vai ter uma alteração no TTD. A princípio, a gente não sabe explicar, porque realmente isso não aconteceu de fato. Então, vai ser uma nova estrutura, e isso aí é política, envolve secretário e depois vem para os técnicos. Então... Perfeito, obrigado. Mais alguma pergunta a gente tem por aqui? Deixa eu até aqui, tem mais 2 aqui. Gostei de ver, bastante perguntas. Boa tarde. Faz bastante tempo que a gente ouve sobre a revogação dos benefícios, né, principalmente do 409, 10 e 11. E recentemente eu li uma matéria que 2022, de fato, vai ter alteração nesses 3 TTDs. Procede essa informação? A gente já tem informação de que modalidade vai funcionar para a importação? O que eu sei é que os TTDs não serão revogados. Assim, os benefícios eles serão mantidos, mas eles vão passar por algumas atualizações, que aí depende vamos dizer assim, do secretário, do governo, que nós também não temos essa informação do detalhe da alteração. Tá? Mas o benefício vai ser mantido. A data, se eu não me engano, é 25 para o 409 E 32 para a indústria, mas isso, se eu não me engano, salvo engano, já foi reestruturado mais adiante. Acho que já passou no Congresso uma lei que altera esse prazo final. Já ficou dilatado esse prazo. Então, podem usar por mais algum tempo ainda, não vai cessar em 2025. Eu não tenho a data correta aqui, porque agora me esqueci, mas eu tenho quase absoluta certeza que já foi adiado esse prazo. E com relação às mudanças pontuais, eu acredito que ano que vem vai ter algumas mudanças pontuais. Ainda não sei quais serão, porque isso também é uma demanda política. E aí, com certeza, vem influência de empresas para cima dos secretários, e assim definem o que vai ter de estrutura nova, né? Obrigado. Lá atrás, por favor. Boa tarde, tudo bem? A Viviane até tinha mencionado sobre substituição tributária, e é uma coisa que eu tenho dúvida muito frequente. Quando eu vou vender para uma empresa de fora do estado que vai revender meu produto, eu geralmente pesquiso em alguns sites se tem efetivamente o ICMS-ST. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. No RP diz que não cabe o ICMS, de substituição tributária, né? E vocês têm algum site que possa indicar que dê essa informação com precisão, que eu vejo que há um desencontro, às vezes,
Ou às vezes acontece de um estado ter e Santa Catarina não tem acordo, então não vale, ou vale. Então eu fico um pouco inseguro nessa questão. A questão da ST é uma política de cada estado, né? Cada estado tem a autonomia para definir ali os produtos que estarão sujeitos à ST. Tem um convênio ICMS que já prevê ali uma lista, mas o estado ele pode aderir ou não, tá? Então, assim, geralmente é buscando o estado de destino. A questão do protocolo é mais uma questão para saber se o estado de destino poderia cobrar da sua empresa aqui, né? Mas a obrigação de recolher a ST, você tem que realmente verificar lá com o estado de destino para saber se deve ou não calcular o ICMS-ST nessa venda interestadual. Santa Catarina ela tem uma política recente, aí eu acho que dos últimos 2 anos, que vem retirando vários produtos da ST, né? Porque a ST ela é usada para evitar sonegação fiscal. Porque como você antecipa esse pagamento, né, ainda que lá na ponta alguém venda sem nota, o Estado já se garantiu e manteve. Mas como nós aqui temos um controle de automação comercial, questão de demonstrações contábeis, algo muito informatizado, então que a gente consegue cuidar de uma base de contribuintes grandes, uma base grande sem ter tantos auditores ali, precisando fiscalizar, empresa a empresa. Então, o Estado vem optando em retirar a ST para simplificar, né? Porque a ST ele ajuda o Estado, mas acaba, por vezes, prejudicando a operação do contribuinte. Em relação às informações, a gente tem uma central de atendimento fiscal, que a gente chama de CAF, que geralmente é uma resposta, um e-mail que tu pode informar qualquer assunto relacionado à Secretaria da Fazenda e são respondidos por auditores. Então, tu faz a pergunta específica para o estado de Santa Catarina, tu vai ter tua resposta ali por e-mail. Os outros estados normalmente têm algo parecido, mas teria que verificar diretamente com eles. Perfeito, obrigado. Muito bom. Mais alguma pergunta? Vivi, vou agradecer aqui. Bruno, mais uma vez, obrigado. Mozart, mais uma vez, obrigado. Eu acho que a gente veio esclarecer um pouquinho do que o Estado está fazendo aqui. Parabéns pelo trabalho que vocês vem fazendo. E, pessoal, por favor, eles vão estar aqui à disposição de vocês no intervalo. Acho que a gente pode fazer as perguntas, se precisarem aqui no particular, com os dois, fiquem à vontade. Pessoal, para quem está em casa, pesquisem um pouquinho mais aí sobre as oportunidades que tem no estado de Santa Catarina. Nós fizemos essa mesma palestra no estado do Paraná também, trazendo um pouquinho do que eles tiveram de vantagem lá. Hoje estamos fazendo aqui e devemos repetir isso também no Rio Grande do Sul, trazendo as vantagens de cada estado, tá bom? Obrigado, gente. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!